Se você começou a caminhar com Cristo recentemente e quer aprofundar a fé, você está no vídeo certo. Eu separei hoje 4 livros que todo novo convertido deveria conhecer. Bem-vindos ao meu canal. Aqui, cada vídeo é uma espada. Cada uma delas aponta para o autor maior. Hoje, eu trouxe livros que Rebeca, gostaria de ter lido no iniciozinho da minha caminhada cristã. Isso porque são livros que trazem verdades que muitas vezes podem ser aí, quem sabe, a sua dúvida, ou simplesmente trazem boas lições que vão te encaminhar para uma vida cristã muito mais profunda e madura. Eu vou indicar aqui livros que não são a Bíblia, porque isso eu espero que vocês já estejam lendo, tá? A gente sabe que um novo convertido, ele não precisa ter pressa para ler os melhores livros, mas se eu pudesse ter lido isso no começo da minha caminhada cristã, eu acho que eu teria sido mais feliz. Vamos começar? Esse daqui é um queridinho meu, Esther na Casa da Pérsia, do Emílio Garófalo. Esse pastor é realmente uma bênção para nossa geração. Esse livro não é grande e ele vai falar sobre a história de Esther. E eu creio que você conhece a história de Esther, né? Mas esse livro daqui realmente é uma exposição do livro de Esther, onde o Emílio Garófalo vai trazer boas explicações sobre muitas coisas que acontecem na história. E uma lição que eu carrego desse livro até hoje é o fato de que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther nenhuma vez. Você sabia disso? Mas, ao mesmo tempo, não é esse fato que perpetua a ausência de Deus. Então, esse livro me ensinou que às vezes a gente está numa fase em que parece que Deus foi varrido da face da terra, mas isso não significa que ele não está conosco. Esta obra aqui tem uma linguagem hiper acessível, não fica com medo porque é um livro bíblico, não fica com medo achando que não vai entender, você vai entender sim. E é o livro favorito da minha irmã, e minha irmã não gosta de ler. Diga-se de passagem, estou tentando converter ela aos caminhos da leitura há muito tempo, mas ela simplesmente não gosta. Então este é o primeiro livro que eu leria se eu tivesse acabado de me converter. Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo. Este livro é muito provocativo e ele confronta a ideia de que cristãos devem carregar medalhas, títulos e outros cargos, enquanto na realidade nós somos chamados a sermos servos de fato, e não importa realmente, porque Deus no final das contas está à procura de verdadeiros adoradores. Então por que esse livro é um bom livro para novos convertidos? Porque talvez sem esse livro você vai acabar acreditando nas coisas que este livro critica, que esta obra critica. E o Rodrigo, ele faz críticas muito pertinentes, especialmente a necessidade de Deus estar procurando adoradores e não exatamente influenciadores, não exatamente pessoas que ocupam grandes cargos, grandes nomes. Este livro é essencialmente um convite ao cristianismo puro e simples, de fato. Porque eu acho que na geração das redes sociais, né, existe aí uma ideia de que Deus está à procura daqueles que se destacam, daqueles que possuem a melhor performance, e esse livro vai mostrar que no reino dos céus não existe espaço para isso, não existe espaço para orgulhosos, não existe espaço para soberba, não existe espaço para quem se considera especial ou para quem nessa terra é de fato especial, mas o reino dos céus é para os cristãos inúteis, pra gente arrependida, pra gente remida. E se você não sabe o que é ser um cristão inútil, leia esse livro. Esse livro é um pouquinho maior, mas eu garanto pra vocês que a leitura é muito boa de se fazer. É como se fosse uma conversa mesmo entre a gente e o Rodrigo Bibo. E ele tem ideias bem equilibradas, é um livro muito bem escrito e você já deve estar aí familiarizado com a capa por conta do Deus que Destrói Sonhos, que é o primeiro livro que ele lançou nessa mesma linha, digamos assim. Faz sentido? Então é uma ótima leitura também para você que acabou de chegar nos caminhos do Senhor. Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Este livro daqui realmente é muito essencial porque ele traz algumas ideias fundamentais sobre o Evangelho de Cristo. Ele é um pouquinho mais teológico, entre aspas, no sentido de que são os mesmos assuntos que eu, por exemplo, estudei em teologia. Claro que aqui, né, vai existir uma abordagem mais direta, porque é um livro menor,
ele é bem pequenininho mesmo, mas eu vou aqui ler, por exemplo, alguns temas que ele aborda, para vocês entenderem que é um livro bem instrutivo, bem teológico, mas que é necessário no começo da caminhada cristã para a gente realmente ajustar as nossas crenças. O primeiro capítulo é a extrema pecaminosidade humana, e isso por si só é muito interessante. Porque existirão evangelhos por aí, bem entre aspas, evangelhos falsos, profundamente fazer com que você não pense que é tão pecador quanto é. E é necessário fazer uma chamada de volta à consciência do pecado, porque se não fôssemos pecadores, do que adiantaria o sacrifício de Cristo? Então toda a ideia que busca anular o fato de que nós somos profundamente pecadores, de que nós somos perdidamente pecadores, tem alguma coisa aí. Depois, no segundo capítulo, já começa a provocação, né? Deus odeia o pecado e o pecador. Olha que coisa forte. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Será que é isso mesmo? Então, o segundo capítulo vai abordar justamente essa ideia. Depois a gente ainda vai ter como Deus fez com que Cristo se tornasse pecado por nós, como ele nos redime por meio do sangue de Cristo. Dessa forma, pessoal, a gente vê que esse livro daqui, ele busca responder algumas perguntas essenciais, principalmente e exclusivamente a respeito da dinâmica do pecado, do povo de Deus, a salvação, a remissão de pecados. E ele é essencial porque às vezes existirão pregadores por aí, se você está no início da caminhada, não vão ensinar da melhor maneira possível, não vão ensinar da maneira mais verdadeira possível. E é por isso que eu coloco um alerta aqui, que esse livro, por mais que pareça não tão lúdico, né, um pouquinho mais instrutivo, ele é essencial para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o esqueleto da verdade de Deus, que é a sua salvação, a sua remissão de pecados, o dom que você recebeu, como é que Deus odeia o pecado, será que ele odeia o pecador? Tudo isso será respondido nesse livro. Posso te indicar um último livro? Para aqueles que gostam de Nárnia, temos A Lâmina Mais Cortante, que é uma ficção cristã. Eu sempre tento intercalar, né, os vídeos com indicações teológicas e indicações de ficção. E essa ficção aqui, ela está aqui nessa lista por um motivo muito intencional. É porque ela se parece em alguns momentos com a história de Esté. Esse livro daqui, né, A Lâmina Mais Cortante, vai contar a história da Annelise, que é uma personagem que ela é escritora e ela vai acabar parando em uma terra mágica governada por um rei muito bravo, muito cruel, e ela recebeu uma missão do melhor amigo dela, que é esse personagem aqui da capa, o Hércules, que é uma gárgula, né? E ele diz que só ela pode ajudar o povo de Endemol a ser libertado das mãos desse rei. Para que ela pudesse ter sucesso na história, ela precisaria contar uma história, e essa história precisaria entreter o rei enquanto houvesse uma invasão rebelde no palácio. Só que ela descobre que histórias são mais afiadas do que espadas. Isso porque ela descobriu que a história que ela ia contar não era somente uma história, não era somente algum entretenimento. Ela estava ali contando a verdade. E a verdade tem um papel muito importante nessa história. Assim como Estela precisou ser isolada da sua terra natal, assim como Estela precisou conviver com um rei, lógico, aqui ela não é esposa do rei, ela realmente é uma adolescente, mas ela estava em uma terra estranha que não era sua própria terra, com uma missão muito valiosa, e um povo seria salvo se ela realmente tivesse triunfo. Então, existe uma mão invisível nessa história, que é a mão do próprio Deus, assim como a mão de Deus é invisível na história de Esté, e ambas as mãos cooperam para essas meninas, tanto Esté quanto Annelise, vão ter sucesso nessa jornada, não por conta da força do próprio braço, não por conta da capacidade de sua personalidade, de sua inteligência, mas por conta da mão do Senhor. Então esses dois livros, eles são muito conectados e ele pode ser lido no começo da sua conversão como uma forma aí de edificação do seu coração. Essas foram as indicações de hoje. Se você é novo na fé, você não precisa ter pressa para ler tudo, mas não custa nada vir aqui indicar para você alguns livros para você caminhar de forma mais assertiva nessa jornada da fé. Fico por aqui, até o próximo corte, que a verdade continue afiando o teu viver.